Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Graças a Deus por isso. Então abra o seu coração, deixa Deus falar com você, sempre lembrando que a palavra de Deus é a bússola do crente, é a nossa regra de fé e de conduta, é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra de Deus é inerrante, é infalível e toda suficiente para mim e para você. E a cada manhã Deus tem um alimento extraordinário para abençoar as nossas almas. Então, tenho certeza que Deus vai falar conosco através das Escrituras. Atos, capítulo 15. Nós estamos nessa série de estudos sistemáticos, exegéticos, interpretativos, extraindo lições de cada capítulo do livro de Atos. Já fizemos isso com Salmos, fizemos isso com Provérbios, Eclesiastes, Cantar de Salomão, Filipenses, e agora estamos no livro de Atos, nessa jornada lindíssima de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo. Atos 15 diz o seguinte: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidar, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samária e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera através deles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concederam. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar e nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. E expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Confere com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, levando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, diz o Senhor, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz estas coisas, conhecidas desde séculos. Pelo que julgou eu, não devemos perturbar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então pareceu bem aos apóstolos, aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por meio deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabemos que alguns que saíram de entre nós sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros, com os nossos amados Barnabé e Paulo,
homens que têm exposto a vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo, além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola, a carta pastoral. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. E Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e fortaleceram eles. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz, os que os enviara, mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades, nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. E passou pela Síria, pela Cilícia, confirmando as igrejas. 41 versículos, Atos capítulo 15. Que lições preciosas podemos aprender através desse texto sagrado? O tema aqui hoje é o evangelho puro em meio à divisão. O evangelho puro em meio à divisão. É interessante que Atos 15 é um capítulo crucial da igreja primitiva, onde se define a natureza da salvação. Graça ou obras? Cristo ou as tradições dos homens? Então, nesse concílio, a igreja do Senhor enfrenta a sua maior ameaça: o legalismo disfarçado de piedade. E duas crises são resolvidas através desse trecho da palavra de Deus. 41 versículos. Primeiro, a controvérsia teológica, de 1 a 35. E segundo, o conflito relacional, de 36 a 41. Primeiro destaque, a controvérsia. Os judaizantes e a liberdade do evangelho, de 1 a 5. Vemos uma infiltração legalista. Alguns homens desceram da Judéia e ensinavam aos irmãos: se não forem circuncidados, não podem ser salvos. E as exigências eram isso: circuncisão mais obediência à lei de Moisés. Está no versículo 5. E é interessante que aqui vemos um alerta para nós. Os judaizantes eram crentes genuínos, mas confundiam a cultura judaica com a essência do cristianismo. Queriam colocar julgo nos gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus por descendência natural, que nem eles mesmos suportavam, ou seja, os próprios judeus não davam conta de obedecer aos 613 mandamentos da lei mosaica, da Torá. Atos 15, 10. É interessante a reação dos apóstolos, de 2 a 4. Paulo e Barnabé tiveram grande discussão e debate com eles, um embate, um confronto ali. Mas houve uma decisão sábia: subir a Jerusalém, lá aos apóstolos, aqueles que caminharam com Jesus, e os presbíteros, para levar essa questão. É interessante que eles não fugiram do conflito, eles enfrentaram-no com uma unidade e autoridade eclesiástica. Ou seja, foram por uma instância superior, os apóstolos de Jesus Cristo que estavam em Jerusalém. Aí surge o que na história da igreja nós chamamos de Concílio de Jerusalém. A sabedoria do Espírito Santo é revelada ali de 6 a 29. Primeiro, com o testemunho de Pedro, de 7 a 11. O argumento histórico que ele nos traz aqui: Deus escolheu que os gentios ouvissem e crescem. Vemos também a evidência do Espírito Santo. Deu testemunho concedendo o Espírito Santo, Deus, a eles, os gentios, a eles como a nós, diz Pedro. E a conclusão radical é que cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, como eles, os gentios, também.
Interessante, né? Pedro enterra aqui o legalismo. A mesma graça salva judeus e gentios, é a grande tese petrina aqui, sem dúvida nenhuma. A mesma graça salva judeus e gentios, enterrando aqui o legalismo. Aí logo em seguida vemos o relato de Paulo e Barnabé, da sua viagem missionária. A partir do versículo 12, contaram os sinais e maravilhas que Deus fizera entre os gentios. É interessante que vemos aqui um comentarista bíblico dizendo que a ação do Espírito confirmou a doutrina. Sinais autênticos validavam a pregação apostólica e missionária. E logo em seguida vemos o veredito de Tiago, de 13 a 21, um argumento escriturístico. Ele cita Amós 9, de 11 a 12. Deus reconstruirá a tenda caída de Davi para que os gentios, também com os judeus que se convertem, busquem a Deus. Então a resolução aqui é prática, né, de 19 a 20. Não sobrecarregar os gentios com a lei mosaica. Apenas 4 exigências são necessárias e continuam valendo até hoje. Primeiro, abster-se de comida sacrificada a ídolos. Segundo, evitar a imoralidade sexual. E terceiro, não comer carne de animais estrangulados. E quarto, rejeitar o consumo de sangue, né? Beber sangue ou comer sangue, qualquer coisa nesse sentido. Então, as restrições não eram para a salvação, mas para a unidade entre judeus e gentios na mesma mesa. E o testemunho também cristão, romper com práticas pagãs muito comuns naquela época. E também a busca pela santidade. A moral deve ser absoluta entre o povo de Deus e os filhos do Senhor, tá bom? Então, vemos também uma carta conciliatória, que foi escrita do 22 ao 29 aos irmãos que estavam lá ao norte, em Antioquia, na Síria. Foi enviada pelos apóstolos, pelos presbíteros e pelos irmãos, né? Ou seja, tinha um reconhecimento apostólico, autoritativo, eclesiástico a partir de Jerusalém, que era o centro do cristianismo até então. Um reconhecimento do Espírito Santo através de homens fiéis que lideravam a igreja do Senhor Jesus. Vemos também aqui um repúdio aos judaizantes, no 24, e uma ênfase na graça de Deus, versículo 11 e versículo 19. Então a carta é um modelo do governo eclesiástico, firmeza doutrinária e amor prático. Vou repetir, firmeza doutrinária e amor prático. E terceiro pontinho, conflito, né? Aqui no final, do 36 ao 41, para fechar, Paulo e Barnabé. Mas também vemos a graça que restaura. A discórdia foi missionária, né? 36 a 38. Paulo propõe, visitemos os irmãos para ver como estão. O ponto de ruptura aqui é que Barnabé quis levar João Marcos. Paulo recusa, não aceita. E é interessante, não era uma disputa doutrinária aqui, mas um conflito acerca do caráter de João Marcos. Barnabé, filho da consolação, dá uma segunda chance àquele homem que falhou, João Marcos. Lá em Atos 4,36 menciona sobre ele. Paulo aqui vemos um rigor estratégico. João Marcos desertara e deixar eles na mão. É relatado isso lá em Atos 13:13. É interessante, vemos uma separação providencial divina. De 39 a 41, eles tiveram uma tão grande desavença que acabaram se separando, os dois que até outrora caminhavam juntos. O resultado são 2 equipes missionárias. Barnabé e Marcos foram para Chipre e Paulo e Silas foram para a Síria e a Cilícia. Então é interessante, né? Podemos concluir aqui que Deus redime até os nossos conflitos. A separação dobrou as equipes missionárias e o alcance missionário. João Marcos foi restaurado e escreveu o Evangelho de Marcos, essa bênção que nós temos na nossa mão. Olha o ministério de Barnabé como um ministério reparador e restaurador. E a conclusão, né, aqui para nós, as lições para a igreja hoje, as lições para nós cristãos hoje. Em primeiro lugar, o Evangelho é graça pura e não graça mais obras. Qualquer acréscimo à obra de Cristo anula o Evangelho de Jesus. Leia aí na sua casa Gálatas 1, de 6 a 9. Então, cuidado com circuncisões modernas, entre aspas. Acréscimos à palavra de Deus, acréscimos à graça de Deus. Segundo lugar, conflitos doutrinários exigem coragem e unidade.
conflitos doutrinários exigem coragem e unidade. A igreja não evitou o debate, não fugiu da raia, mas conduziu de forma escriturística, com experiência e com sabedoria apostólica. Terceiro, vemos a liberdade cristã não é licença para o mal, para o pecado. As restrições de Atos 15 mostram o amor aos irmãos como que nos levam aos meus direitos, né? Ou seja, liberdade cristã, mas que não vire libertinagem ou licenciosidade, tá bom? Então esse cuidado que nós temos que ter, tá lá em 1 Coríntios 8-13, como amamos o nosso irmão, abrimos mão dos nossos direitos, mas não perdemos a essência do que é a santidade e a consagração a Deus. Quarta lição prática para nós hoje é que Deus transforma conflitos em crescimento. Deus transforma conflitos em crescimento. Até as rupturas, se vividas sob o Espírito, podem frutificar, podem multiplicar. Barnabé acolheu a Marcos e o restaurou. Paulo ganhou Silas e expandiu ainda mais o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, temos aqui um desafio final. Atos 15 nos interroga: será que somos Paulo, alguém que combate os legalismos, ou somos judaizantes, religiosos que impõem tradições e peso excessivo sobre os outros? Será que agimos como Tiago, que busca a sabedoria bíblica, a palavra de Deus como fundamento da sua argumentação teológica, ou somos dissidentes que promovem divisões e confusões no seio da igreja, no meio do povo de Deus? Na hora do conflito, você é Barnabé, um restaurador, ou você é Paulo, rigoroso demais, criterioso demais com relação a pessoas e com relação a dar uma segunda chance àquele que falhou? Então, que a nossa igreja, que nós, como povo de Deus, preservemos o evangelho puro dos apóstolos e pratiquemos a unidade na diversidade e transformemos crises em oportunidades. Tudo isso para a glória de Deus. Amém? Esperamos que essa palavra tenha sido bênção ao seu coração. Quero mandar um abraço para o Abel Lima, Rachel Ferri, Raquel Matesco, Antônia Mota. Oramos por você, Antônia, ontem pela sua saúde. Que Deus te abençoe, querida. Que você se recupere prontamente em nome de Jesus. Amém, queridos? Aqui no link de descrição tem todas as informações do nosso ministério, o endereço da igreja, as mídias sociais, as informações para contribuição, se você sentir no coração o desejo de nos apoiar através de recursos. Agradecemos o carinho, o afeto dos irmãos. Aperta aqui no aviãozinho também, compartilhe com outras pessoas, para que outros possam ouvir essa palavra tão importante sobre o evangelho puro em meio à divisão, né? O evangelho puro, como manter o evangelho puro em meio a conflitos e confusões. Então, temos lições preciosas em Atos 15, que podem abençoar de forma extraordinária os nossos corações, as nossas vidas, as nossas famílias, o seio da igreja, o corpo de Cristo. Eu tenho certeza que você foi edificado. Amém? Então fecha os olhos, aperta o coração, coloca as mãozinhas no coração. Vamos terminar orando aqui, abençoando a sua vida e o seu coração. Pai, nós encerramos essa live, apresentamos esses ensinamentos, essas lições preciosas, baseado no texto da palavra de Deus, em Atos 15, de 1 a 41, onde extraímos lições preciosas que nos levam a compreender os planos do Senhor, soberanos de Deus, sobre tudo e sobre todos, até em meio aos embates, aos conflitos, às dificuldades, aos problemas interpessoais. Que o Senhor nos dê graça, sabedoria de Tiago, que o Senhor nos dê um coração de consolador e restaurador, assim como Barnabé fez com João Marcos. Que o Senhor nos dê o zelo e a pureza doutrinária do apóstolo Paulo. Pai, que o Senhor nos dê a alegria e a singeleza de coração, relatando os grandes feitos do Senhor, do apóstolo Pedro. Pai, dá-nos esses corações que nós aprendemos com esses heróis da fé. Dá-nos esse coração totalmente entregue à tua obra, ao ministério de Deus, a nós confiado. Levanta, Pai, missionários, homens e mulheres evangelistas, multiplicadores, que frutifiquem, que conquistem novas almas em prol do reino de Deus, que levem outros aos pés da cruz, aos pés de Jesus.
Senhor, abençoa cada um daqueles que estão me ouvindo, Pai. Levanta o caído, cura o enfermo, sara o ferido, restaura o teu povo, aviva a tua obra, tira toda a frieza, apatia, indiferença, manifesta o teu poder e a tua graça sobre os teus filhos. E derrama, Pai, a alegria do Senhor, que é a nossa força. Opera milagres e maravilhas no seio do teu povo. Pai, cura aqueles que estão enfermos, sofrendo qualquer tipo de agravo. Em especial, colocamos a vida do Carlos, da Antônia, ó Deus, do Cris, de todas as pessoas que nós oramos todos os dias nas células e diante da tua presença. Colocamos tudo disso diante do Senhor. Restaura, repara, renova, Pai, cura cada um deles, manifestando o teu poder, a tua unção e a tua glória sobre os teus filhos. Pai, abençoa o nosso final de semana, aniversário da igreja, que teremos, ser conosco, Pai, envia o teu povo para participarmos da Santa Ceia, celebrarmos, ó Deus, os grandes feitos do Senhor e tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, ó Deus, na Casa na Rocha. Te agradecemos por essa comunidade preciosa, de irmãos preciosos, que se amam, que caminham juntos, Pai, a uma só voz, a um só coração, buscando Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. É o que nós te pedimos de todo o coração, para o louvor e glória do teu nome, em o nome de Jesus. Amém e amém. Grande abraço, Deus os abençoe. Hoje é sexta-feira, dia 1 de agosto, que você tenha um mês abençoado na presença de Deus. E a mulherada aí que está me ouvindo, se você quiser participar do nosso chá de mulheres, agora, nesse sábado, amanhã, às 3h30 da tarde, lá na nossa comunidade, você precisa dar o seu nome, o seu telefone, para os telefones, liga para o telefone que está aqui no link de descrição, faça a sua inscrição, restam pouquíssimas vagas, mas faça a sua inscrição para participar do chá de mulheres. E no domingo nós temos a nossa celebração, nosso culto da família, culto de celebração dos 5 anos da nossa comunidade. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Então venha estar conosco, domingo de manhã, domingo à noite, domingo de manhã 9 horas e domingo à noite às 19 horas. Pastor Felipe Abel de Lima vai estar conosco, lá de Brusque, Santa Catarina. Tem uma igreja preciosa, CCNASC, Comunidade Cristã Nova Aliança. Vai estar ministrando para nós nesse aniversário da igreja, nesse domingo, às 9 horas da manhã e às 19 horas. Venha fazer parte dessa igreja abençoada, dessa comunidade de fé, desse grupo de irmãos preciosos que amam ao Senhor Jesus e caminham em uma só fé, em um só coração. Amém? Deus os abençoe, que a graça e a paz de Jesus, a Regininha Ribeiro também, Deus os abençoe, louvado seja o nome do Senhor. Você que chegou agora no finalzinho, assista esse vídeo, vai ficar disponível no Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, Igreja Casa na Rocha, ou então Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, Pastor Giovanni Júnior, tá bom? Coloca aí no Google, aparece todas as nossas redes sociais, estamos à disposição de servir. E siga-nos nas redes sociais, dando joinha, apertando no sininho e seguindo o nosso canal, em nome de Jesus.